Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá, nossa segunda aula é de quê? Geografia. Se a nossa segunda aula é de geografia, o nosso assunto hoje é hidrografia. O que é hidrografia? Nada mais é que estamos falando de água. Abram seus livros na página 32, que o nosso assunto hoje é hidrografia, certo? Nosso livrinho de geografia. Vamos lá para a nossa segunda aulinha, certo? Já abriram? Pronto, então vamos lá. Tia vai começar a dar uma explicação sobre hidrografia. Hidrografia nada mais é do que água. Olha só, hidrografia quer dizer grande parte do nosso Brasil, do nosso planeta, é coberto por água doce e salgada. Então, hidrografia nada mais é do que estamos estudando água, a porcentagem, a quantidade de água existente em nosso Brasil. E o nosso Brasil é banhado por um oceano, porque nós sabemos que tem vários oceanos, Oceano Atlântico, Oceano Índico, tem outros oceanos, mas o oceano que banha o Brasil é o Atlântico, certo? É o Oceano Atlântico. Também nosso continente, né? Nosso continente é banhado, ou seja, nosso continente, que é o nosso Brasil, ele é banhado pelo Oceano Atlântico, né? Esse Oceano Atlântico que banha o nosso continente, que o nosso continente também chamamos de litoral. Litoral quer dizer onde existem as praias. Quando as pessoas comentarem o seguinte, vamos para o litoral, então nada mais é do que eles estão se preparando para irem à praia. E a praia quer dizer o quê? Lugar de água, lugar de lazer, lugar de divertimento, certo? Mas vamos continuar o nosso estudo. A água, nós temos rios, riachos, cachoeiras, cascatas, nós temos várias formas de encontrar água. Mas aí nós vamos saber, e o riacho? Riacho, o que é riacho? Riacho é aquela correnteza de água estreita, certo, meus queridos? Esse é o riacho. Eu acredito que todos nós conhecemos um riacho. Agora vamos saber um pouquinho dos rios. Nós temos rios próximos por aqui? Não. Os rios que existem são um pouquinho distantes de Santa Maria, mas vamos conhecer o que significa, o que é rio. Rio é uma correnteza de água bastante forte, ou seja, que tem bastante água. Nesse rio, ele pode, a direção da água pode dar origem a uma cachoeira, pode dar origem a uma cascata, entendeu? O rio pode dar origem a várias. E essa água do rio, ela pode ser utilizada de várias formas. Tem rios que servem como meio de transporte. De que forma, professora? Olha só, você pode usar um barco e dentro daquele barco você pode utilizar pessoas ou objetos. Ele serve de meio de transporte para você carregar uns ou outros. E só para isso? Não, meus queridos. Serve também para o quê? Os objetos que tia fala são o quê? O transporte de mercadorias, né? Serve para irrigação. Irrigação quer dizer colocar água nas plantas. Serve para nós e para os animais. Ou seja, a água é fonte de vida, meus queridos. E o rio tem todas essa facilidade. Um rio pode ter uma correnteza mais fraca, outro mais forte. Então, dependendo da sua correnteza, da sua velocidade, da sua quantidade e volume de água, se transforma cascatas e outros rios, certo? Aí você me pergunta, o rio, só existe o rio? Não, peraí, vamos saber um pouco sobre rio. Rio nós temos o quê? O rio tem as partes. As partes dos rios são o quê? Também chamamos as partes desse rio de elemento. O rio tem nascente, leito, foz, margens e afluente e ilha fluvial.
Agora vamos ver um pouquinho das imagens que tia pôs aqui, olha. Aqui é a hidrografia, quer dizer mais água do que terra seca. Aqui é o nosso continente, que é banhado, que também é chamado de litoral, que chamamos de praia, que o nosso litoral são as praias. E nós temos agora as partes do rio que chamamos de elemento. Como tia falou, nascente, aqui olha, nascente quer dizer onde nasce o rio. Leito quer dizer o caminho que a água faz até chegar a um certo local. Aí nós temos margem. Margens são o quê? Aquelas terras que ficam banhadas. Você joga água e depois ela volta. Então aquela terra, ali são as margens que servem até para construírem suas casas, para fazerem as moradias. E nós temos afluente. O que é afluente? Afluente é um rio que encontra-se com outro rio e deságua no foz. Foz é o local onde fica aquela água que vem de um rio e de um afluente. Eles juntam-se e permanecem no foz. Foz é o local onde fica todas as águas. Aqui, olha, a margem, que serve para fazer a construção de casas, o leito e o foz. Aí a gente fala, só isso, professora? Não, meus queridos, veja, as margens, como tia mostrou para vocês, as margens são, por exemplo, onde os ribeirinhos vivem. Por quê? A distância da terra, a água bate e volta. Então, aquele volume de terra do lado, tanto direito como esquerdo, é o suficiente, tem espaço suficiente para a construção de moradias. Então, lá, aquelas pessoas que vivem próximas às margens dos rios são chamadas de ribeirinhos. Entenderam, meus queridos? Ribeirinhos, que vem à margem do rio, ou seja, ribeirinho na beira do rio. Então é margem. Beira é a mesma coisa que margem. Então eles vivem à margem dos rios, são os ribeirinhos, certo? E os afluentes, como tia mostrou, é um rio que deságua dentro de outro rio e permanecem juntos. Aí você pergunta, e a ilha fluvial? Ilha fluvial, meus queridos, nada mais é que uma terra mais elevada no leito do rio. A água passa, que é o leito, e aquela terra que fica um pouquinho mais elevada, ali são ilhas fluviais, certo? Encontrada em leitos de rios. Entenderam, meus queridos? Agora vamos para a atividade, que será da página 34, 35 e 36. Mas lembre-se, dúvidas, leiam o texto, observe para poder continuarem. Vamos lá, a atividade da página 34, a número 1, diz o seguinte: procure no diagrama abaixo o nome de espaços onde podemos encontrar água no nosso planeta. Onde a gente encontra água? Em vários lugares. Então você vai procurar nesse diagrama, certo? O número 2 tem o seguinte: tem uma imagem para você colocar nestas bolinhas o que é imagem. Nessa imagem aqui do número 2, você vai colocar o que é o quê? Onde está o nascente, onde está o leito, onde está a margem, onde está o foz. Você vai olhar e cada número você vai colocar onde você achar que é, certo? Passando para a página 35, você tem uma fábula. O que é uma fábula? Uma história onde os personagens são animais e não seres humanos, certo? Você vai ler e respondê-las abaixo. No número 4, continuando na página 35, nós temos a seguinte pergunta: como podemos utilizar a água? Ou seja, como a gente pode usar a água? Desenhe nos quadros abaixo. Como você usa a água na sua alimentação? Como você usa a água nas plantações e como você usa a água na higiene? Lendo, observando e respondendo através de desenhos. Na página 36, nós temos uma canção e um poema. Os dois falam do mesmo assunto, que é o que nós estamos estudando sobre água. Você vai ler e vai responder com o seu entendimento, ok? Lembre-se, letra A, em sua opinião, que o autor
o autor da canção entende sobre a água? Você vai ler a canção e vai responder o que ele entendeu por água. Letra B, você já vai responder sobre o poema. Também o assunto é sobre água. Aí temos o número 6. Responda. O que é um oceano? Você vai ler no texto e responder. Letra B. Como podemos definir praia? O que é praia? E a letra C. O que você entende por litoral? Certo, meus queridos? Agora eu acredito que seja mais tranquilo para vocês responderem, tá bom? Um grande beijo e se cuidem.